Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 5, leremos os versos 21 a 43. A fé na estação da desesperança é o tema da mensagem, à luz de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21, diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Tamita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que o Senhor nos abençoe. Marcos encerra aqui uma coletânea de 4 milagres a partir da história de 2 mulheres. Se você acompanhou os sermões anteriores, nós temos uma maratona em que Marcos expôs 4 grandes parábolas e agora uma coletânea de 4 milagres, que começa no capítulo 4, a partir do verso 35. E o propósito de Marcos, ao contar a história de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia e uma menina com 12 anos de idade à beira da morte, é mostrar, fechando esse bloco de milagres, que o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem poder sobre todas as coisas que afligem o ser humano. É interessante notar que Jesus Cristo tem poder sobre a natureza. É o Cristo que acalmou a tempestade e cessou os ventos fortes no mar da Galileia. Ele tem poder sobre os demônios. Ele libertou, aqui mesmo no capítulo 5 de Marcos, um homem que por muito tempo viveu possesso de espíritos malignos, e agora ele vai demonstrar seu poder sobre 2 outros algozes do ser humano: a doença e a morte. Então Marcos quer apresentar a identidade e a missão de Jesus. Fez isso nas parábolas e também agora encerrando com esses 4 grandes milagres. Bem, do ponto de vista literário, essa passagem é o que nós chamamos tecnicamente de sanduíche marcano. São 2 histórias
Na verdade, uma história com uma no meio, da ideia de um sanduíche. Observe que a história começa com a necessidade de um pai aflito, porque a sua filhinha está gravemente enferma, e Jesus começa a dar a ele toda a atenção, quando surge uma segunda história. Há um intervalo, e no final dessas narrativas, Jesus volta a tratar o caso da filha de Jairo, que é ressuscitada. Então é uma história muito interessante para nós, e há muita informação aqui, não apenas atual, mas absolutamente prática, instrutiva para nós todos. Eu queria chamar a sua atenção que existem alguns elementos comuns e outros que são bem contrastantes aqui. É um texto bem pedagógico. Vejam, no caso dessas duas pessoas em destaque aqui, uma era jovem, 12 anos de idade, a outra madura. Uma era nobre, filha do dirigente da sinagoga, portanto um homem, como nós veremos, de grande importância naquela cultura e sociedade. A outra era do povo, estava ali miscuída entre as pessoas comuns sem ter sido notada. Uma é apresentada por sua família. Jairo apresenta o caso da filha a Jesus. A outra, digamos, surge das sombras, de forma muito sutil, no anonimato. E nos dois casos, Jesus traz vida a essas mulheres e dignidade. Jesus, de fato, é quem transforma a história daquelas duas pessoas. Uma mulher amadurecida, não sabemos ao certo quantos anos ela tinha, e uma bem jovem, repito, com apenas 12 anos de idade. É interessante notar ainda que as duas mulheres são chamadas por Jesus de filha, um termo muito afetuoso que mostra que o Senhor é um mestre, um grande rabone, um grande instrutor, e ao mesmo tempo alguém muito sensível, carinhoso com as pessoas, um homem cheio de compaixão e graça. Bem, uma sofria há 12 anos, como eu já disse, outra sofria há 12, uma tinha 12 anos de idade, uma sofria 12 anos, perdão, e em ambos os casos, um outro elemento muito curioso que aparece nos dois relatos é que Jesus se depara com censuras e críticas. Inclusive, essa é uma das poucas passagens que é dito claramente que as pessoas riram de Jesus, uma ideia de zombou do que ele afirmou. Ela não está morta, apenas dorme. Vamos tratar isso mais à frente. Marcos conecta as duas histórias através de dois pontos comuns, evidentes nos termos usados aí. Olha só. Filha aparece em ambos os relatos, 12, ajoelhar-se, temer, salvar. E o que há de muito peculiar nas duas é que ambas estão enfrentando a morte. Uma um sofrimento muito prolongado, 12 anos com um sangramento crônico que a deixou muito debilitada. E uma bem mais nova, com apenas 12 anos, não sabemos exatamente qual era o problema de saúde dela, mas o pai chega desesperado e diz: minha filhinha está morrendo. E nas duas histórias, Jesus entra em contato com a imundície. Essa é a ideia aqui no contexto judaico. A primeira mulher sofria de uma hemorragia menstrual e depois Jesus teve contato com o cadáver, porque a menina de fato morreu. Então, do ponto de vista da lei, os personagens centrais do capítulo 5 de Marcos são todos impuros. O homem possesso de espírito maligno, uma mulher que sofria de uma hemorragia crônica, o que deixava cerimonialmente impura, inapta para o culto e para a vida social em Israel, e também uma menina que agora era um cadáver. E havia leis muito restritivas em relação a isso. Mas qual o ponto? Todos eles, no capítulo 5, o homem possesso, a mulher com fluxo de sangue e a menina que sofreu enfermidade e veio a óbito, todos eles estavam na estação da desesperança e foram alcançados por aquele que é a nossa única e viva esperança. Esse é o fio condutor, irmãos, que conecta essas histórias à nossa própria história. Veja, por exemplo, que no histórico recente da humanidade, essa pandemia de proporções globais perturbou por demais as famílias, as nações. E uma coisa ficou muito evidente é o estado de desesperança, de pânico, de ansiedade, de temores dos mais variados que assolam as pessoas. E isso não é uma questão pontual. A pandemia apenas fortaleceu
deixou mais claro e evidente esse cenário. Mas a desesperança é uma realidade do mundo depois da queda. Por melhor que viva uma pessoa na mais favorável das condições, o estado espiritual dessa pessoa, no diagnóstico da Bíblia, é de total e plena desesperança. E há muitas pessoas sofrendo, existencialmente perdidas e sem direção na vida. Há um autor que eu aprecio muito, um filósofo tcheco, martirizado por conta de seus posicionamentos contra o comunismo no leste europeu. O nome dele é Václav Gardavsky. Ele escreveu uma obra falando sobre a desesperança nos países do leste europeu e foram castrados espiritualmente por regimes totalitários tão terríveis que ainda insistem em se apresentar como se fossem esperança para a humanidade. E nessa obra sobre a desesperança, ele disse que o verdadeiro horror repousa sobre a morte prematura, sobre a qual a pessoa continua a viver por muitos anos. O que é desesperança? É uma morte prematura. E embora o possesso não estivesse morto fisicamente, embora a mulher estivesse ainda sobrevivendo no decurso de 12 anos de prolongado sofrimento, e embora Jairo, quando chegou a pedir o socorro de Jesus, a sua filha ainda estivesse viva, os três estavam em total desesperança numa morte prematura. E há muita gente assim, existencialmente morta, perdida. E essa falta de esperança é um horror. É uma coisa terrível, a falta de esperança. Mas as falsas esperanças também são horríveis. E no mundo como o nosso, e para ficar no Brasil apenas, do ignorante bem-intencionado ao charlatão mau caráter, o que não faltam são vendedores de ilusões, vendedores de falsas esperanças. Na política e na religião, há muitos falseando a realidade, oferecendo, prometendo o que Deus não prometeu. O evangelho, de fato, é a única esperança para o homem, o único. E essa é uma verdade que foi pregada no primeiro século, no 10º século, no século passado, e enquanto tempo estivermos. É uma mensagem atemporal. É uma mensagem também supracultural. É a mesma mensagem pregada por um homem anônimo numa qualquer rua da cidade do Rio de Janeiro, mas é pregado para o presidente da República, para a rainha da Inglaterra, para um doutor ou para um homem analfabeto. O evangelho é para todos os tempos, para todas as épocas e para todas as pessoas. E o apóstolo Paulo resumiu o antes e o depois na vida de todo genuíno cristão quando ele escreve a carta magna, carta aos Efésios. E no capítulo 2, que é o coração da carta, ele faz um retrato do que éramos nós cristãos e do que nós somos agora pela maravilhosa graça de Deus. Ele está se dirigindo para uma igreja majoritariamente oriunda do mundo gentílico e ele diz assim: naquele tempo, ouçam, quando vocês estavam perdidos em seus delitos e pecados, completamente mortos, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Está aqui o diagnóstico da Bíblia sobre o homem sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora houve uma mudança. Em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, de modo que o Evangelho é a nossa única esperança na vida e na morte. Quem tem o Evangelho tem tudo, meus irmãos. Tem tudo. Porque, de fato, o Evangelho é a boa notícia do que Deus já fez para garantir a nossa bem-aventurança eterna. Mesmo tendo sido alcançados por essa maravilhosa graça, nós estamos todos sujeitos a tribulações que testam a nossa fé, a nossa esperança. Eu tenho dito aos irmãos, e fizemos isso exaustivamente na sequência de estudos no livro de Salmos, que a vida não é indolor. Os sofrimentos pelos quais passamos, eles vão variar de duração, intensidade, de natureza, mas nenhum ser humano está isento. E mesmo alguém sendo alcançado pela graça, tendo seu status transformado, de perdido para salvo, de morto para vivo, ele ainda pode passar por situações em que a desesperança vai bater à sua porta, em que o medo vai lhe tentar inquietar. É nesses momentos que a gente precisa voltar para as Escrituras e rememorar o que Deus fez no passado, o que Deus está fazendo hoje, pode fazer amanhã.
O Deus que entra na história de pessoas em uma total desesperança e as transforma total e plenamente. As duas histórias aqui apresentadas por Marcos nos ensinam, repito, sobre a fé na estação da esperança, sobre a graça e a misericórdia de Jesus em favor dos que sofrem. Nós encontramos aqui o relato de um milagre duplo. E eu quero começar, obviamente, pela mulher que experimentou primeiro o milagre, né? Antes de curar a mulher com fluxo de sangue, observe que Jairo aparece com um pedido. Quem é Jairo? É um pai desesperado, implorando por sua filha. Quero enfatizar isso. Uma criança com 12 anos de idade, uma menina. E todos eles foram abençoados por Jesus. Esse processo é muito rico de ensinos e eu queria a sua atenção para, mantendo a Bíblia aberta, examinar verso a verso aquilo que for possível fazer hoje. Observem mais uma vez o verso 21, que é o cenário, digamos assim, a plataforma a partir da qual esses milagres da graça vão ser apresentados. No verso 21 é dito: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Na sequência, Jesus está de volta à margem ocidental do lago. Ele fez aquela incursão à região de Gadara, a região de Decápolis, e ali ele libertou um homem possesso. E o que é curioso notar, ele é expulso pelaquela comunidade, vocês sabem disso. O homem liberto quer vir com ele, ele o envia em missão, não, vai para os teus e diz a eles tudo o que Deus fez por você. E então Jesus volta com seus discípulos e quando ele atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia, uma multidão está esperando. Curioso, uma multidão rejeita, uma multidão está ávida por ouvi-lo. E o que acontece ali à beira-mar? Jesus é surpreendido nesses versos aqui com a história desse pai desesperado. Surge um homem chamado Jairo. Quem é Jairo? Pelo menos algumas informações sobre ele, para criar aqui um perfil, ter uma visão panorâmica desse personagem. Primeira coisa que se destaca aqui é que ele era um homem importante, um homem de posses, um homem rico, um homem influente na sociedade. É dito que ele era um dos dirigentes da sinagoga. E no primeiro século, o presidente ou o dirigente da sinagoga tinha várias funções. Ele era eleito pelos anciãos da comunidade. Observem que a sinagoga, ela é o anaximande, ela é o centro da vida judaica. É onde a lei é lida todos os sábados, onde é rememorada as tradições de Israel. Portanto, aquele que a preside, ou aqueles que exercem liderança na sinagoga, tem grande influência sobre a sociedade. Pois bem, Jairo é um desses homens que tem a responsabilidade de supervisionar a sinagoga e zelar pela ortodoxia do ensino. Para citar um autor, o James Edwards, ele diz: suas responsabilidades incluíam a manutenção e a segurança do prédio, a procura do rolo para a leitura da Escritura e a organização da adoração no sábado, ao designar leitores da Escritura, os responsáveis por fazer as orações e os pregadores. Portanto, era um homem importante na estrutura litúrgica da sinagoga. E é interessante porque muitas vezes esse indivíduo, o dirigente, o presidente da sinagoga, eleito pelos anciãos, pelos mais velhos, pelos mais experimentados, eles eram integrantes de uma família abastada que tinha uma longa tradição de fazer serviço. Por vezes essa função era passar de pai para filho. Era uma longa tradição. O fato é que a sinagoga ocupava um lugar central na tradição judaica e os dirigentes tinham grande importância e influência ali. O interessante notar é que Marcos, se você fizer uma leitura bem atenciosa, ele é muito econômico em citar nomes de pessoas. Diferente de Mateus, por exemplo, Marcos evita citar nomes próprios, mas aqui ele dá um nome porque era uma pessoa muito conhecida. Essa expressão dirigente da sinagoga vai aparecer várias vezes na narrativa que nós acabamos de ler. E alguns sugerem que o que está acontecendo aqui é uma reminiscência de Pedro. Marcos registrando as memórias de Pedro. Se de fato Jairo, como a Bíblia descreve aqui, é o presidente da sinagoga, ou um dos líderes daquela sinagoga, naquele ambiente da Galileia, Pedro o conhecia.
Havia memória sobre a figura de Jairo. E ele é um homem, repito, que muito provavelmente era conhecido de alguns daqueles discípulos. Então, a boa condição financeira desse homem é atestada, por exemplo, quando a gente faz a leitura a partir do verso 35, que ele tinha criados, era uma casa que havia um pátio interno, contrariando o que era comum naquela época, as casas eram praticamente de um único cômodo, e a casa dele tem vários cômodos, verso 38, era um prédio. Havia uma sala separada para onde Jesus se dirige, com Jairo e sua esposa, para atender a menina. Então é evidente que se tratava de uma família influente, importante, rica, próspera. E o que é curioso notar? As sinagogas haviam fechado as suas portas para Jesus. Ele só volta à sinagoga agora no capítulo 6. Mas ali está um dos dirigentes da sinagoga suplicando a Jesus misericórdia em favor de sua filha. Jairo certamente deve ter recebido lá uma espécie de memorando de Jerusalém, como era essa circular era enviada. Os judeus não estavam aprovando o ministério de Jesus. Já havia entre eles um consenso de que ele não se adaptava ou não encaixava-se no perfil de um rabi ortodoxo, né? Ele é acusado de blasfemar contra a lei, ele é acusado de violar o sábado. Então as sinagogas fecharam as portas para Jesus, razão pela qual ele exerce o ministério à beira-mar. A catedral de Jesus é ao ar livre. Mas agora, quando ele volta daquela missão na região de Decápolis, um dos homens da sinagoga está de joelho diante dele pedindo ajuda para sua própria filha. Quem está de joelho diante de Jairo, diante de Jesus, não é simplesmente um homem, é o próprio sistema. Marcos está mostrando aqui que, na verdade, se a sinagoga quiser sobreviver, ela precisa reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o ápice de toda a lei. Então, há uma mensagem subliminar aqui nessa atitude do próprio Jairo, como nós vamos ver mais à frente. Então, a primeira coisa que se destaca aqui na figura desse homem é que ele era importante, influente e rico. Mas há uma coisa que também precisa ser dita. Ele era um homem quebrantado, um pai desesperado. O verso 22 diz assim, na verdade, os versos 22 e 23. Acompanhem, por favor. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que lhe seja curada e viva. O nome Jairo, do hebraico Jair, significa Deus ilumina, Deus ressuscita. E o nome é muito apropriado, porque nesse momento, e quem é pai, quem é mãe aqui sabe o que eu estou a dizer, nesse momento este homem está vivendo a realidade mais sombria da sua vida. Lucas vai dizer que era filha única. Ele tem uma única filha. Tem apenas 12 anos de idade. Não há recurso disponível que possa reverter o quadro dela. Ele então se prostra diante de Jesus e diz: a minha filhinha está morrendo. Ele está com o coração quebrantado pelas circunstâncias, ele está implorando a ajuda de Jesus. Um dos homens mais conceituados do lugar, uma figura pública, agora aos pés de Jesus, visto pela religião oficial como subversivo, como um homem heterodoxo, que quebrou as convenções, pelo menos foi acusado de fazer isso. Então, quebrantado pela dor, moído pelo sofrimento de sua filha, ele arrisca descer à praia, no meio da multidão, e se ajoelhar diante de Jesus. Percebam como o sofrimento, como a tribulação, como uma situação adversa, pode ser um poderoso recurso para nos colocar na posição certa, de joelhos diante do Mestre. É por isso que o homem sensato, a mulher sábia, diante de uma situação adversa, muitas vezes deveria erguer as mãos e agradecer a Deus, porque problemas podem ser bênçãos disfarçadas se elas nos levam aos pés do Salvador Jesus. Então Jairo, esse pai desesperado, aflito, consciente de suas limitações, suplicando socorro a Jesus. É uma cena interessante. Há um autor brasileiro chamado Correia Júnior, ele diz: em um de seus representantes oficiais, é o destino da sinagoga que se anuncia: prostrar-se aos pés de Jesus e deixar-se vencer pela força salvífica de sua presença. Repito,
O prostrar-se de Jairo diante de Jesus é um símbolo do que as sinagogas deveriam fazer. Não fechar as portas para Cristo, mas abrir as portas e recebê-lo como Messias, que de fato ele é. Então, é um comovente apelo que é feito aqui. Eu queria chamar a sua atenção ainda para a linguagem empregada. Ele implorou com insistência. O texto vai dizer que ele implorou. A ideia aqui é de uma súplica fervorosa. Não é um pedido leviano, frívolo. Se o senhor puder, tudo bem. Não, ele está desesperado. A minha filhinha está à beira da morte. Ele demonstrou profunda afeição pela menina. Era muito comum no mundo antigo, como ainda hoje é, por conta da própria presença do pecado na estrutura humana, pais sem afeição pelos filhos. Isso é triste, mas acontece. Mas não é o caso desse homem. Ele é uma autoridade, ele é um homem respeitado, ele é um homem rico, mas aquela menina era cara para ele, era sua filhinha. Ela tem 12 anos, mas ele a trata como um bebê. É a minha filhinha que está doente. Ele está com o coração apertado. Que coisa triste é ver um filho doente e não poder fazer nada. É assim que ele se apresenta. Ele estava consciente de que sua filha estava morrendo. Ele não foi falseado por um diagnóstico equivocado. Ele sabia, o diagnóstico é de morte. Tanto é, como nós vamos ver, que enquanto o primeiro milagre está acontecendo, a informação chega, a menina morreu. Era uma doença gravíssima, não especificada aqui, mas muito grave. E a palavra indica que ele não tem tempo a perder, por isso ele é tão firme na sua petição, com alguns agravantes aqui. No pensamento judaico mais rígido, além da perda pessoal, a morte de um filho, por vezes, era vista como um castigo. Havia uma cosmovisão equivocada, mas muito influente, de que um rabi, um dirigente de sinagoga, um homem religioso, perder um filho, aquilo era um sinal de juízo. E ele está sob essa pressão também, uma pressão social, uma pressão emocional, a tristeza de ver o filho adoecido e não poder fazer nada. E como eu disse aos irmãos, Lucas diz, era sua única filha. E na tradição judaica, a morte de um filho único significava muito, porque era o fim da linhagem. Morresse a filha, morrendo ele, morrer a história da família. Então tudo isso era muito difícil para ele, ele está numa absoluta crise. Ele precisava do socorro, e essa dor o colocou aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele está na estação da desesperança. Agora veja a linguagem que ele usa, humildemente. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Por que ele fez esse pedido a Jesus? Sim, a filha estava enferma. Mas para fazer o que ele fez, se expor, se submeter, se ajoelhar, ele deve ter tido alguma informação sobre a pessoa e a obra de Jesus. Ele deve ter ouvido falar dos milagres de Jesus. No capítulo 1, por exemplo, Jesus tocou em um leproso e o curou. A lepra, uma doença incurável, também muito estigmatizada por ser associada à maldição. E agora Jesus tocou em um leproso e o curou. Esse é o Jesus que pode, de fato, fazer algo para curar minha filha. Ele então se apresenta ao Senhor e ele pede, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jairo está vendo aqui eficácia no toque de Jesus. E a aplicação para nós, nessa introdução sobre a vida de Jairo, é a seguinte. Eu digo isso aos irmãos com santo temor. Uma crise pode ser uma excelente oportunidade para a fé. Mar calmo não faz bons marinheiros. Jairo era um judeu ortodoxo. O judaísmo oficial já havia se posicionado em relação a Jesus. E conforme nós vimos nos capítulos anteriores, ele não se enquadrava no perfil de um mestre ortodoxo, um rabi que pudesse ser admirado em Jerusalém. As portas estavam fechadas para ele. E muito provavelmente Jairo recebeu, como outras sinagogas espalhadas em todo Israel, opiniões de seus pares dizendo, não abram as portas para esse rabi de Nazaré. Mas agora, no mais escuro da sua vida, no vale mais sombrio, na crise mais intensa, ele busca Jesus como a sua única esperança. Eu quero dizer aos irmãos, não desperdicem o sofrimento. Há muita gente que passa pelas dificuldades da vida,
mas não aproveitam as oportunidades para crescer. Se as nossas adversidades, as lutas pelas quais passamos, nos tornar mais parecidos com Cristo, seremos provados e aprovados. Às vezes, a providência, por um caminho misterioso, permite, até envia situações difíceis que no momento a gente não vê nenhum motivo de alegria, como diz Tiago. Mas ao final do processo a gente pode olhar para trás e dizer: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor permitiu tal coisa. Na Inódia cristã, na história da liturgia cristã, há uma personagem muito interessante, o nome dela é Fanny Crosby. Fanny Crosby viveu no século XIX, século XX, salvo engano, e ela escreveu mais de 4.000 hinos. Nosso cantor cristão tem vários hinos da Fanny Crosby. Vivo feliz por Senhor de Jesus, é dela. Tantos outros. E ela, por conta de um erro médico, ficou cega, completamente cega, aos 8 dias de vida. Cresceu cega. Na adolescência, ouvindo o Evangelho, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, o seu coração foi alcançado pela graça e ela se rendeu a Cristo. E todas as amarguras, aquelas crises existenciais se derreteram como gelo na presença do sol. E ela encontrou sentido para viver, debilitada, com deficiência, cegueira. Mas ela então recebeu esse dom, essa capacidade de escrever. E escreveu muitos hinos. Certo dia, na igreja na qual ela servia, tocava, cantava, um pregador muito infeliz, depois de ouvi-la cantar uma canção, disse assim: que pena, uma jovem tão habilitada, tão capaz, cega. E quando ela foi cantar depois da pregação, esse foi o problema dele, ela disse assim: eu quero só dizer uma coisa ao pregador. Não há um só dia na minha vida em que eu não agradeça a Deus pela minha cegueira. Foi essa cegueira que abriu os meus olhos para enxergar o Evangelho de meu Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza, que Jairo foi muito agradecido a Deus pela enfermidade da sua filha, depois, no final do processo. Porque aquela enfermidade o colocou na melhor das posições que o homem pode se colocar, de joelhos diante do Salvador. Então, se é uma situação difícil, um problema de saúde, um problema no trabalho, uma crise, de qual natureza for, se ela te colocar aos pés de Jesus, você foi aprovado nessa aprovação. Então diz o texto que Jesus foi com ele. Eu gosto disso, da simplicidade de Marcos. Jesus foi com ele. Nada mais é dito. Jesus vê o homem diante dele e o Senhor se dispôs a ir, a servir uma pessoa que fazia parte de um grupo que tanto odiava. E de forma simples, direta, Marcos rememora a atitude de Jesus, sempre disposto a socorrer o necessitado. Jesus foi com ele. Lembra do Sermão da Montanha? Cristo sempre viveu o que pregou. Amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Está ali um símbolo da perseguição contra Cristo. Senhor, minha filhinha está morrendo. Por favor, vem comigo, impõe tuas mãos sobre ela para que ela viva, para que ela seja curada. Jesus foi com ele. Lembro das palavras do Senhor Jesus no Evangelho de João: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor nunca rejeita um coração quebrantado. Ali estava Jairo quebrantado, e o Senhor o recebeu. Deus só resiste a um grupo de pessoas. Provérbios, 1 Pedro: o orgulhoso Deus resiste, mas aos humildes concede graça. E concedeu graça a Jairo. Bem, seria ótimo, melhor dos mundos, se agora os dois se dirigissem para casa. Mas acontece aqui o que a gente vai chamar de uma história dentro da outra. Surge uma pessoa que também precisa de um milagre. E Jairo deve ter ficado muito incomodado com aquilo, porque ele está lutando contra o relógio, mas um personagem surge nesse processo, que está aí nos versos 25 e 26. Introduzem aqui esses versos a história da mulher que sofreu de uma hemorragia. Lerei mais uma vez os versos. 25 e 26. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava.
Eu lendo o comentário do Warren Wiersbe, ele disse o seguinte, e eu quero compartilhar para vocês porque me abençoou também. Jairo estava para perder uma filha que lhe dera 12 anos de alegrias, e a mulher estava para ser livre de uma aflição que lhe trouxe tristeza por 12 anos. Há uma inversão aqui. Jairo está prestes a perder a filha que lhe deu tantas alegrias, e essa mulher, depois de 12 anos de sofrimento e tristeza, ela será curada. Marcos apresenta essa figura, nós não sabemos ao certo o nome dela, há uma tradição vinculada a um dos pais da igreja chamado Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, que afirma que ela chamava-se Verônica e que era de Cesareia de Filipe. Tenho dúvidas se essa informação é procedente ou apenas uma conjectura, mas o fato é que aquela mulher sofria de um sangramento crônico no útero e estava há 12 anos sofrendo, mas sofrendo muito. E o que importa aqui é que ela precisava do socorro do Senhor. E nos versos que nós lemos, o autor, no caso aqui Marcos, a quem eu gosto de chamar de escritor habilidoso, no verso 26, ele apresenta uma série de particípios na língua grega que enfatizam o drama dessa mulher. A gente não pode ler essa passagem assim com rapidez, mas com cuidado para perceber a linguagem empregada. Vejam, ela estava sofrendo um fluxo de sangue por 12 anos, tendo padecido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o que tinha e não ganhou nada, gastou tudo e não ganhou nada. E detalhe, a situação dela era pior depois de 12 anos do que quando começou o tratamento. Portanto, tanto a filha de Jairo quanto essa mulher, as duas estavam à beira da morte. A linguagem que Marcos está usando aqui enfatiza um sofrimento prolongado, um sofrimento que é físico, um sangramento crônico por 12 anos, é um incômodo, é uma dor física, mas também emocional. Ela padecera nas mãos de vários médicos. Então, na esperança de encontrar a solução, ela se submeteu a todos os tratamentos disponíveis. E tente imaginar um tratamento que, por natureza, é vexatório, é humilhante. Uma mulher se submeter a esse tipo de tratamento, nas suas partes mais íntimas. E ela se submeteu por 12 anos. E naquele contexto, somente as pessoas ricas buscavam um médico. Marco diz que ela gastou tudo com os médicos. Alguns comentaristas vão sugerir que ela era uma pessoa de posses, talvez uma viúva, que gastou os recursos todos que tinha no tratamento de sua própria saúde. A pessoa pobre, a pessoa simples, não tinha condição de acessar médicos naqueles dias, como em muitas circunstâncias ainda hoje. Portanto, ela usa todos os recursos no tratamento e o que ela encontra é sofrimento, humilhações e falência, pobreza. A situação dela vai de mal a pior. E a intenção de Marcos aqui não é desprestigiar o esforço dos médicos. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Marcos não pretende dizer que ela procurou vários médicos, gastou tudo com os médicos. A ideia não é desprestigiar a classe médica daqueles dias, que embora fosse muito rudimentar, era um esforço para ajudar, um esforço louvável. Mas o que Marcos está destacando aqui é o sofrimento dela. Ela não ficou em casa de braços cruzados, ela buscou os meios para obter saúde. Ela empregou os recursos, ela se submeteu a tratamentos, ela se expôs, ela se humilhou. E o quadro dela ia de mal a pior. É interessante que tanto Jairo quanto a mulher sofria de hemorragia crônica. Eles buscaram todos os meios. Certamente, antes de Jairo procurar Jesus, ele também teve acesso aos médicos de sua época, daquele contexto, e buscou Jairo, no caso do pai, tal como aquela mulher, mas os recursos se esgotaram, não estavam à altura da necessidade. Um bispo inglês chamado John Riley diz o seguinte: não podemos, isso aqui é importante por causa do paganismo no meio da igreja evangélica, né? Daquelas excentricidades de, em nome da fé, suplantar os meios ordinários que Deus usa para cuidar de nós. Ouçam. Não podemos medir esforços para obter o melhor recurso médico. Precisamos ajudar nossos corpos, com todos os recursos naturais disponíveis, a travar um bom combate contra os seus inimigos. No entanto, em tudo que fizermos,
jamais devemos esquecer que o melhor e mais capaz auxiliar está à direita do Pai. É Cristo, nosso Salvador. Então, na contramão do que alguns ensinam, buscar auxílio médico não é falta de fé. Buscar auxílio médico não é falta de fé. A medicina, meus irmãos, é uma bênção e devemos ser gratos a Deus pelos substanciais avanços na área médica, na ciência. A Bíblia ensina que toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem de quem? De Deus. Inclusive a cura de uma enfermidade. No entanto, esse que é o ponto que eu queria destacar, que estabelecendo aqui uma via média. A ciência dos homens não é onipotente. E a medicina não pode tudo. Então os recursos humanos são limitados. A mulher descobriu isso ao longo de 12 anos de tratamento. Então, cuide de sua saúde, procure melhor assistência médica possível, mas nunca se esqueça. Há limites que os mortais não podem superar. Uma das experiências mais sofridas que eu testemunhei ao longo desses 18 anos como pastor foi ver um pai médico chorando a morte de seu filho. Ele é o médico. Cuidou de muitas pessoas. Sem hora para dormir. Dedicando-se a salvar vidas. E de repente escorre por entre os seus dedos a vida do próprio filho. A medicina não é onipotente. E a ciência tem os seus limites. Então qual é a sabedoria? Fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas sempre com esta perspectiva diante de nós. O melhor e o mais eficaz recurso é a providência. E Jairo descobriu isso aos pés do Senhor. Havia outro fardo sobre aquela mulher por causa da sua doença. O problema físico, o problema emocional, mas também o estigma, o drama social, o ostracismo que ela vivia. Ela era considerada cerimonialmente impura. Ela era uma leprosa sem ter lepra. Sua vida social e religiosa estava limitada. Ela não podia, por exemplo, ir ao mercado. Ela não podia ir ao templo, no pátio das mulheres. Ela não podia ir numa sinagoga. Ela estava, à luz do código, à luz de Levítico, da lei, cerimonialmente impura. E com detalhe agravante, qualquer pessoa em contato com ela também se enquadrava no quadro de cerimonialmente impuro. Ou seja, as pessoas queriam se afastar dela. Mas algo aconteceu que mudou completamente a vida daquela mulher. Vejam aí os versos 27 e 29. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Quando começou a mudança, irmãos? Quando ouviu falar de Jesus. A essa altura, a fama de Jesus já o precedia. Não apenas na Galiléia, onde ele estabeleceu sua base de operações, mas na Judéia, inclusive no país vizinho, Tiro e Sidom, que era a Fenícia, do outro lado do lago, na região de Decápolis. A fama de Jesus já estava ganhando proporções impressionantes, que tanto incomodou a religião oficial. E em algum lugar, não sabemos se de Cesareia de Filipe, segundo a tradição vinculada a Eusébio, mas o fato é que ela, ouvindo falar de Jesus, ela se dispõe a ir ao encontro de Jesus, porque ela percebeu que Cristo, nosso Salvador, seria a sua única solução naquele momento da vida. A fé nasceu na estação da desesperança porque ela ouviu falar de Jesus. Pela primeira vez, depois de muitas desilusões, ela pensou, se eu apenas tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Qual é o seu entendimento? É esse. Ela não poderia se apresentar como Jairo se apresentou, de forma pública. Ela é uma mulher doente, cerimonialmente impura. Ela seria reprimida imediatamente. Ela está ali na multidão, como que nas sombras. Sua condição era um impedimento para se aproximar. Então ela estabelece uma estratégia sutil. Ela vem por trás sem ser notada e toca na orla do manto de Jesus. O entendimento dela, se eu apenas tocar no seu manto, ficarei curada. Há uma informação, por isso que é interessante, quando a gente faz a leitura dessas passagens, a gente coloca um quadro dos sinóticos, que são os evangelhos
de Mateus e Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, e João também. Fazer a leitura assim, de modo geral, o quadro, para a gente perceber como eles se complementam. E quando a gente faz a leitura de Mateus e Lucas, há uma expressão que ambos usam, Mateus e Lucas, que é a seguinte: orla do manto, que era uma fita presa na extremidade da túnica, que era um símbolo de que aquela pessoa era dedicada a Deus. Nós não sabemos exatamente qual era a roupa que Jesus estava vestida, mas ela diz então: se eu apenas tocar na orla do seu manto, ficarei curada. A mulher viu em Jesus um representante de Deus e ela acreditou que apenas tocar na orla do seu manto seria suficiente. Eu queria destacar aqui uma coisa, entre outras. Ela tem uma fé imperfeita. Eu diria até misturada com algum grau de superstição. Mas é uma fé verdadeira. Isso é muito consolador para mim, irmãos. Uma fé imperfeita e até misturada com superstição. Mas era verdadeira. Ela realmente creu no seu coração que se tocasse apenas na orla do manto de Jesus, ficaria curada. Observe que Marcos não censura, nem faz nenhum julgamento sobre a ortodoxia dessa mulher. Não é o manto que vai te curar, nunca leu nenhum livro de teologia, mulher. Ele não a censura, porque ele observa, nem o próprio Cristo faz isso, que por trás daquela fé imperfeita e deficiente, há sinceridade, a verdade. O que importa é que ela ouviu falar de Jesus, ela chegou perto de Jesus e ela tocou o Senhor. E o que aconteceu? Verso 29, imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre de seu sofrimento. E é um relato comovente, se a gente considerar o prolongado sofrimento. E foi uma cura total, imediata. A hemorragia cessou, ela sentiu uma sensação física de alívio imediato. A remoção do fardo, daquele sofrimento que por 12 anos a incomodava. Foram 12 anos de vergonha, frustração, e agora tudo resolvido com um toque. Pela fé. Esta fé na estação da desesperança. Eu queria destacar aqui algumas lições para nós. A primeira coisa é a seguinte: ouçam, meus irmãos queridos. Há muita gente sem esperança porque nunca ouviu falar de Jesus. Destaco que a história daquela mulher começou a mudar quando ela ouviu falar de Jesus. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade como cristãos, como discípulos de Jesus. Todos nós conhecemos alguém em que algum grau está sofrendo, gastando os recursos que tem sem obter resultado. E a gente precisa fazer com que a mensagem do Evangelho alcance mais pessoas. Porque na desesperança delas, quanto mais vulnerável for a pessoa, mais disposta a se abrir para qualquer suposta solução. E é nessa hora que entram os falsários, os enganadores, ou mesmo aqueles que têm boa intenção, mas estão completamente equivocados. A gente precisa apresentar o Evangelho às pessoas. Então, fazer discípulos, pregar o Evangelho, se aproximar de pessoas, ajudar as pessoas, dando a elas a mensagem do Evangelho, não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo. Ide por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações. Nós precisamos fazer isso. Falar de Jesus para as pessoas. E quando as pessoas ouvirem o Evangelho, é o Espírito do Senhor que vai trabalhar no coração delas, fazendo o que um dia fez em nossa vida. Nós não somos crentes porque nós somos inteligentes, melhor do que o nosso vizinho, moralmente superiores. Nós somos crentes porque a graça soberana resplandeceu sobre o nosso coração em trevas. E a segunda lição: a fé pode ser imperfeita, desde que seja verdadeira. Isso é consolador. Nem todos têm o mesmo nível de fé, mas Jesus responde à fé, pois por mais fraca e imperfeita que seja essa fé, se a pessoa crer, é o que disse Jesus, isso fará diferença. Se você crer, disse Jesus muitas vezes aos seus ouvintes. Então muitas pessoas estão perto de Jesus, e algumas tocaram nele involuntariamente, mas naquele dia apenas uma tocou e foi curada, porque ela tocou pela fé, ela creu que Jesus poderia curá-la, como de fato a curou. Na parte final dessa passagem, nos versos 30 a 33, eu vou apenas ler e preparar o caminho para o próximo domingo.
Há uma pergunta de Jesus e uma resposta da mulher. E nessa pergunta e resposta, também ensinos muito preciosos e atuais para nós. Farei a leitura mais uma vez, a partir do verso 30 até o 34. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fica livre dos seus sofrimentos. A pergunta de Jesus é interessante, pedagógica. Quem tocou em meu manto? E os discípulos respondem com uma ironia. O Senhor está no meio de uma multidão aglomerada e está perguntando quem tocou no seu manto? É uma crítica, é uma ironia. É como se alguém perguntasse: eu estou no metrô do Rio, eu estou sentindo que alguém esbarrou em mim. Ué, é natural, é esperado que alguém vai esbarrar em você no metrô, no trem lotado, no ônibus lotado. É um lugar de aglomeração e estava apinhado. A ideia de comprimir, aglomeração, um colado no outro. E Jesus disse: alguém tocou em mim. É claro que alguém tocou, todos nós tocamos. Todos tocaram, mas só uma tocou pela fé. Só uma foi curada. E a pergunta de Jesus pode ser comparada a isso. Ele está buscando, na verdade, instruir não apenas aquela mulher, mas também os seus discípulos, e a nós hoje. Jesus percebeu que saiu o poder dele. E a pergunta não era para obter informação. Quando Deus perguntou lá no Éden: Adão, onde estás? Não é para obter informação. É uma pergunta pedagógica, que tem um tom retórico aqui. Quem me tocou? O objetivo de Jesus era revelar o que havia acontecido. Alguém havia recebido uma bênção e agora aquilo precisava ser tornado público para abençoar pessoas. O verso 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Tente imaginar essa cena. É uma multidão. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas, mas uma multidão é uma multidão. E então ele passa o olho na multidão para ver quem havia tocado. E ele pergunta mais uma vez: você consegue imaginar como a mulher se sentiu? O misto de emoções, ela está confusa. As emoções fazem isso com a gente. As emoções tendem a nos confundir. Ela está ao mesmo tempo muito feliz, porque ela experimentou cura, ela imediatamente, ela percebeu que algo aconteceu. Ela ficou curada imediatamente, a linguagem que Marcos usa. Mas ao mesmo tempo ela está diante de uma multidão e aquele que a curou está perguntando: quem me tocou? E aí, ela se apresenta ou não? Como seria essa apresentação? O que Jesus diria? O que a multidão faria com ela? A opinião pública? Percebam, ela havia quebrado a lei, ultrapassado os limites convencionais da sociedade, e mesmo temendo as consequências, ela se apresenta e conta a verdade. Essa mulher realmente era diferenciada. Verso 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Marco diz que ela se aproxima, ela se apresenta, ela se curva diante de Jesus. E um detalhe: tremendo de medo. Tremer aqui é tremer mesmo. Ela está tremendo. E é interessante que o medo dela não é censurado, porque realmente não era uma coisa comum. Anos de ostracismo, preconceitos, estigmas, humilhações. E a intenção de Jesus, ao tornar público o que aconteceu, não é envergonhá-la, colocá-la sob mais pressão. Não, seu corpo estava curado. Mas havia algo que ela não tinha experimentado ainda, que o Senhor iria tratar. A palavra de Jesus para ela foi: vá em paz. Ela tinha experimentado cura, mas as emoções, a dureza de por 12 anos sofrer humilhações de estigmas e preconceitos, aquilo ainda estava machucando seu coração. E o Senhor Jesus disse: vá em paz e fica livre do teu sofrimento. Em outras palavras, o propósito de Jesus Cristo ao expor o caso dela é duplo.
O encontro público com Jesus tornou necessário para ela superar os anos de segregação. Ela recebeu cura física, mas ainda deveria receber o encorajamento para viver. Filha, a sua fé curou, vá em paz e fica livre do seu sofrimento. E ele o faz com compaixão, com carinho, de forma afetuosa. E ele se dirige àquela mulher, era uma mulher, com a mesma linguagem que Jairo se referiu à filha. Filhinha. Tente imaginar um mestre, um Rabone. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Fica livre do teu sofrimento. Ela já estava livre do sofrimento físico. Mas quando ele diz, vá em paz, ele está dizendo, você não precisa viver mais sob o terror da culpa e da vergonha. Você é uma mulher livre, curada. Vá em paz. A tua fé te salvou. A vida dela foi transformada, irmãos. Há muita gente que tem saúde física, mas não tem paz. E aquela mulher recebeu não apenas a cura de uma enfermidade, ela recebeu razão para viver. Vá em paz. Fica livre do seu sofrimento. Ela estava curada fisicamente, mas a partir desse momento, desse encontro com Jesus, quando tudo se é tornado público, o fardo da culpa é removido. A tua fé te salvou. Vá em paz. Um médico pode curar uma enfermidade, mas só Cristo pode dizer, a minha paz vos dou. Um médico pode dizer, acabou o tratamento, você está bem. Mas só Cristo pode dizer, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou aliviar vocês. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E esse descanso que eu vou dar para vocês não é na farmácia que vocês vão encontrar. É um encontro transformador que vai dar sentido para a vida, que vai fazê-los levantar pela manhã e falar, vale a pena viver. A culpa e a condenação, os estigmas, os preconceitos, a vergonha pública, tudo se desfez. Naquele dia, Cristo está chancelando uma nova vida para aquela mulher. Não é só o fluxo de sangue que estancou. É uma avenida de liberdade para ela que ela não havia experimentado nos últimos 12 anos. Percebam como ela foi transformada. Mas é preciso dizer também que quando Cristo torna o caso dela público, é porque ela recebeu uma bênção e agora deveria tornar público para glorificar a Deus. Quando as bênçãos descem dos céus, elas devem retornar em forma de ação de graças, como parte da nossa gratidão pelas bênçãos que recebemos. E ela foi abençoada, e agora tornar público aquilo, Deus seria glorificado. Gosto muito de um verso que a gente usa aqui com frequência no culto de oração às quartas-feiras. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, verso 15. Invoca-me no dia da angústia, ela invocou. Eu te livrarei, ele a livrou. E tu me glorificarás. Faltava a última parte. Glorificar a Deus. Então muita gente na angústia busca o Senhor. Recebe a bênção, a graça, mas falta glorificar a Deus. Não é a sua inteligência apenas. Não é a sua disciplina nos estudos. Não é a sua habilidade como gestor das finanças. Não é simplesmente porque você é uma pessoa que cuida da sua saúde. Essas coisas todas têm o seu valor e a sua importância. Mas é a graça, a bênção. E quando nós nos reunimos para um culto de ação de graças, seja na esfera privada do nosso lar, ou num culto comunitário como esse, a gente está dizendo, o Senhor me deu e o Senhor merece a honra por isso. E ao tornar público o caso dela, Cristo está sendo glorificado. Louvado seja Deus pela história dessa mulher. Bem, podia terminar assim, mas tem um cara aqui do lado. E minha filha? Jairo está desesperado. Jairo devia estar desesperado, porque ele está contra o tempo. E a partir do verso, logo após o Senhor dizer para aquela mulher, vai-te em paz e fica livre do teu mal, no verso 34, a partir do verso 35, nós temos agora a saga de Jairo. Porque quando Jesus está ministrando a cura sobre aquela mulher, né, cura das suas emoções, dando aquela palavra de encorajamento para ela continuar vivendo, alguém chega e diz, olha, acabou. Sua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Como deve ter sido duro para Jairo ouvir aquilo. Acabou. É como um médico que dá uma sentença, uma notícia terrível. Morreu. E o impacto da informação.
E alguém diz: não incomodes mais o mestre, não há mais nada a ser feito. Qual foi a palavra de Jesus para Jairo? Não temas, crê somente. E o Senhor foi com Jairo até a sua casa. E o segundo milagre aconteceu. Nós estamos vendo aqui a fé na estação da desesperança. Que o Senhor nos abençoe. Na semana que vem vamos pensar sobre como termina essa história de Jairo e sua filha, que também foi alvo da maravilhosa graça. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,